E aí, pessoal, aproveitando aqui os últimos raios de luz do dia, devia ter feito mais cedo o vídeo, mas não deu tempo. E aí hoje eu quero falar sobre bode expiatório e a timidez. Bom, o termo bode expiatório tem origem no uso de animais que eram separados dos rebanhos, no caso o bode, e eram deixados à própria sorte na natureza selvagem. E isso acontecia como parte de cerimônias, né, de rituais feitos pelos hebreus. E quem são? O que é um bode expiatório hoje em dia? Como a gente pode definir um bode expiatório? A gente pode definir um bode expiatório basicamente sendo aquela pessoa que carrega culpa ou que recebe responsabilidades de problemas, de causas, de não só pessoas, pode ser grupos, grupos ou povos, animais, o gato, por exemplo, o gato preto. E grupos a gente pode definir como grupos minoritários, imigrantes, minorias. Então esses grupos, essas pessoas carregam esse estigma, né, do bode expiatório como a origem da desgraça da humanidade, como todos os problemas, como inimigos, né? Obviamente essa escolha é totalmente arbitrária, ela traz alguns interesses escusos, alguns interesses que estão ali por trás, e esses bodes expiatórios são usados como um instrumento de propaganda, principalmente propaganda política. Esses grupos, essas pessoas acabam sendo usados como depósito de lixo emocional. E isso acontece muito dentro de empresas, entre amigos. Não dá para dizer que é amigo, né, nesse caso, mas acontece. E principalmente dentro de casa. Principalmente quando se tem pais narcisistas, isso é bem comum acontecer. E isso é uma maneira de mascarar os problemas reais da situação. É uma forma de aliviar a tensão, de aliviar as próprias deficiências. O maior problema é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse estigma que as pessoas carregam do bode expiatório pode ocasionar problemas profundos, problemas em feridas emocionais. Acaba sendo um problema grave, né? Porque a pessoa que sofre, principalmente que sofre com isso durante anos, que vive numa casa com os pais que a usam, que a colocam nesse lugar, essa pessoa carrega feridas. Muitas vezes essas pessoas, os bodes expiatórios, não estão conscientes dessa situação, dessa condição deles. A pessoa acaba vivendo durante muitos anos de rejeição, de invalidação e tantos outros abusos emocionais, o que acaba, né, essas pessoas que cometem esses abusos, elas tecem histórias mentirosas que fogem totalmente da realidade. E aí a pessoa que vive com isso, né, que sofre com essas questões, passa a acreditar, né, passa a viver uma vida acreditando que ela é uma pessoa má, que ela é uma pessoa incapaz, que ela é inútil. E aí isso vai sendo introjetado, de tanto ela ouvir aquela história, aqueles mesmos fatos, né? Na verdade ela começa a levar aquilo como fato dela mesma, como a essência dela. Aí a pessoa acaba achando que ela é realmente culpada pelos problemas que acontecem à sua volta, passa a ter dificuldade de identificar os seus reais desejos, as suas necessidades verdadeiras. Inclusive, é, a pessoa pode passar a acreditar que ela nasceu para isso mesmo, que ela nasceu para ser rejeitada, que ela nasceu para o não sucesso. Ela não merece sucesso, não merece o amor, não merece encontrar um amor de verdade. Ela não sabe exatamente o que é o amor ou como ser amada. Muito provavelmente a pessoa cresce, né? Se desenvolve, se torna um adulto e vive anos se culpando excessivamente por aquilo que não é nem responsabilidade dela, não é um problema dela. Inclusive ela passa a acreditar que ela não merece a felicidade. Ou
ela não sabe identificar a felicidade diante dela. E quando ela acha que a felicidade está diante dela, ela está vivendo a felicidade, ela não sabe viver aquilo porque ela acredita que em algum momento aquilo vai acabar ou que ela não merece aquilo e então ela não sabe vivenciar, não sabe sentir a felicidade, porque ela não se sente merecedora daquilo. E como resolver isso? Bom, uma maneira de resolver isso seria identificar que isso acontece, identificar quais as intenções dessa pessoa, desse difamador, dessa difamadora, ou enfim, observar detalhes, identificar o contexto, estudar o contexto e tentar entender quais são as intenções por trás daquela fala, daquelas acusações, identificar e tentar entender, compreender qual a sua relação com essa pessoa, qual a relação dela com você e tentar entender se existe uma intenção consciente daquilo. Às vezes ela não tem consciência de que está fazendo aquilo. Ela está simplesmente tentando depositar os anseios, os medos, as angústias dela em você, no caso, ou numa outra pessoa, alguém que você identifique como um bode expiatório de alguém. Questionar também é importante, fazer questionamentos para tentar entender, questionar o difamador realmente, tentar entender quais as intenções dele de maneira não violenta. E dizer também, dizer que você não está disponível para ser o alvo daquelas acusações que não tem fundamento, que não tem base, não tem embasamento e que apenas te machuca, que te faz mal. Fazer a pessoa também se responsabilizar pelo que ela diz é importante. Mostrar para ela que você está identificando, que você identificou aquilo, identificou esse problema. Uma outra coisa importante que pode ser que seja necessário é o distanciamento físico mesmo, de fato. Cortar o vínculo, se distanciar. Embora isso seja bem difícil hoje em dia, né, principalmente com a pandemia. A gente está tendo que conviver com pessoas que antes a gente não precisava passar tanto tempo junto. E aí a gente começa a descobrir coisas que antes a gente não só desconfiava. É importante identificar esses fatores, né, essas características na personalidade das pessoas e nas nossas. Né? Tentar entender o porquê a gente foi escolhido como um bode expiatório, né? Porque a gente se retrai, porque quanto mais a gente se fecha, mais a gente introjeta, quanto mais a gente internaliza aquilo que é dito, mais a gente acredita, mais a gente aceita aquilo como verdade e aí a nossa tendência é aceitar aquilo. A gente acaba aceitando o nosso lugar de bode expiatório e aquilo se torna um ciclo vicioso. A pessoa te usa como bode expiatório e você aceita ser usado como bode expiatório. E aquilo vai te retroalimentando, vai te degradando, te diluindo, te sugando, te colocando nesse lugar, né, de cada vez mais inferior. E aí você vai perdendo suas forças, suas energias, né, de reação. Isso certamente é uma das principais causas do surgimento, né, da timidez. Eu posso dizer como por experiência própria. E com o tempo, com os anos, principalmente recentemente, eu fui descobrindo, percebendo, estudando, observando, analisando, fazendo autoavaliação, conversando com profissionais, que é muito importante buscar ajuda profissional também, para tentar se livrar de sentimentos que não são bons para a gente, que não fazem a gente crescer. E quando a gente identifica os problemas, identifica as razões do que está por trás e as intenções, as coisas ficam muito mais fáceis para a gente superar e crescer e evoluir. Então, essa é a minha dica de hoje. Para quem tem uma timidez, ansiedade social, fobia social, é bem importante a gente olhar para esse lugar e vai ajudar bastante. Bom, eu espero que ajude. Então, se você gostou, comenta aí, deixa um comentário, deixa um curtir, deixa um joinha para mim e me dê sugestão também de assuntos aí que eu possa ter falado, mas não me aprofundei. E é isso. Até a próxima. Um beijo.